Pessoal, então, agora estamos dando sequência ao nosso encontro sobre tributação do patrimônio e o imposto que a gente vai estudar aqui é o imposto de transmissão, causa, mortes e doação. Então, ou também ITCD ou ITCMD, dependendo do livro que vocês consultarem, ou popularmente chamado de imposto do inventário ou imposto sobre herança. Ele está previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição. Eu trago como forma ilustrativa o artigo, a legislação do Estado do Rio Grande do Sul, referida aqui na lâmina, lembrando que para cada estado da federação nós temos normas particulares a incidir. O ITCD está previsto ali no artigo 155, inciso 1, e ele tem duas formas de incidência. Ou sobre a sucessão, a abertura da sucessão, ou em razão de um contrato de doação celebrado entre as partes, seja ele formal ou seja ele tácito, meramente tácito. O parágrafo 1º fala sobre a hipótese de a questão da incidência, o aspecto material da hipótese de incidência, que a gente vai falar logo ali na frente. Então, falando sobre o aspecto material, ele incide sobre e eu trago aqui a ilustração da lei do Estado do Rio Grande do Sul, a Lei 8.221, referindo sobre o que ele pode vir a incidir, lembrando que ele não se limita a um espectro de bens, mas sim a todos os bens e direitos, como diz a Constituição, transmitidos em razão da morte ou por efeito de um contrato de doação. E a ocorrência do fato gerador, na hipótese de causar mortes, como está escrito ali no artigo 4º da Lei Gaúcha, é a abertura da sucessão, que isso ocorre no exato momento da morte, e no caso da doação, nas hipóteses referidas ali no inciso 2 e alíneas. O aspecto espacial, ele é disciplinado pelo artigo 155, parágrafo 1º, que diz que em caso de bens imóveis, deverá se recolher no local da situação do imóvel, ou seja, o de cujos possui um bem no Rio Grande do Sul tem que recolher para o estado do Rio Grande do Sul, se era em Santa Catarina, para o estado de Santa Catarina. E assim, de acordo com o número de bens que o autor da herança possuíra. No caso dos bens móveis, vai se definir pela abertura do inventário ou domicílio do doador, como consta expressamente do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 155 da Constituição. O aspecto quantitativo do ITCD é definido pelo valor dos bens. Então, essa avaliação é feita pelo contribuinte, ele informa através de uma guia, que no estado do Rio Grande do Sul nós chamamos ela de DIT, então ela é informada nessa guia. No caso da doação, como não tem um valor pecuniário esse contrato, obviamente o doador ele vai atribuir um valor para efeito fiscal. Não é raro o caso em que o fisco ele contesta e ele atribui um outro valor àqueles informados pelo contribuinte. Aqui nós temos a alíquota ou as alíquotas praticadas na sucessão causa-mortes, na transmissão causa-mortes, que é o artigo 18 da Lei do Estado do Rio Grande do Sul, e no artigo 19 são as alíquotas praticadas para a hipótese de doação. Aqui no artigo 14 nós falamos da hipótese de avaliação contraditória, em que é conferido 20 dias para o contribuinte, e aqui não há necessidade de acompanhamento de um advogado, a parte pode fazer isso espontaneamente, sem necessidade de assessoria de um advogado, mas é necessário, obviamente, observar ali as formalidades que estão previstas na lei gaúcha. Então, eu falo agora de algumas das hipóteses de isenção do ITCD, que estão previstas no artigo 7º, e não são poucas, são algumas hipóteses de isenção. O contribuinte definido pela lei do Estado do Rio Grande do Sul nas doações é o doador, e no caso da transmissão causa-mortes é o beneficiário ou recebedor dos bens transmitidos. E aí a gente tem a hipótese de responsabilidade prevista no artigo 9º da Lei do Estado do Rio Grande do Sul. Era isso, pessoal. Espero que tenha sido didático. Qualquer dúvida a gente soluciona na nossa aula 5.